Bom dia, meus amados irmãos de Viçosa. Eu vou me apresentar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Renato Moreira. Eu entrei em Viçosa em 1990 e para fazer engenharia de alimentos. Eu vou fazer um resuminho da minha história e da meu testemunho, tá? Quando eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. E a minha infância foi uma infância muito boa. Em termos de recursos, a gente nunca passou necessidades, mas tinha problemas em casa com meu pai. Meu pai tinha problema com bebida, ele era violento com a gente, né? E eu sou o mais velho de 5 irmãos. Naquela época eu sempre quis fazer zootecnia e aí eu prestei zootecnia, só que eu queria sair de casa, né? E aí eu prestei zootecnia, prestei engenharia de alimentos, prestei administração de empresa. Eu passei em zootecnia aqui em Jaboticabal, pertinho de Ribeirão. Só que como eu queria ir embora, porque não era bom dentro de casa, relacionamento, eu resolvi ir para Viçosa, fazer engenharia de alimentos, que era um curso promissor, que tinha futuro. Depois de tudo, né, que aconteceu, eu vi que Deus é que queria que eu fosse para Viçosa, né? E o que aconteceu lá em Viçosa? Eu comecei a fazer engenharia de alimentos e aí eu tive a felicidade de conhecer alguns irmãos que eram da igreja presbiteriana, onde que o Osmar começou a fazer estudo bíblico com alguns alunos, né? E eu era um deles, eu, o Reinaldo, né? O Clever. E aí a gente tomou uma decisão, conheceu Jesus e tomamos a nossa profissão de fé com Cláudio Marra. E foi uma época muito boa, fez muitas amizades, né, que perdurou até hoje, né? Por isso que eu faço parte desse grupo. E só que a engenharia de alimentos eu não gostava. Então, em 92 eu voltei para Ribeirão. E aí, nesse meio tempo, entre 90 e 92, Deus começou a fazer mudanças na minha família também. Então, com a minha mudança de vida e meus pais também começaram a perceber. Meu pai se converteu, minha mãe se converteu, um ou outro irmão meu começaram a sentir mudanças, né, na nossa casa, né, graças a Deus. E aí, quando eu percebi que a engenharia de alimentos não era para mim, que eu não ia ter futuro, né? Que não era, eu não me identificava, eu voltei para Ribeirão. Aí eu fiz meio ano de cursinho e aí eu passei em administração de empresa aqui na USP, onde eu acabei me formando. Mas quando eu voltei para Ribeirão, a vida aqui, a igreja aqui, a realidade não era igual a Viçosa, porque Viçosa é mil maravilhas, né? Em tudo, na universidade, nas amizades, na igreja, né? E só que a realidade aqui é diferente. E aí eu acabei me decepcionando com pessoas na igreja, né? Só que no fundo hoje eu percebo que não era a minha falta de perseverança em Deus, a minha imaturidade que eu ainda não tinha. E eu acabei me afastando de Deus, me afastando do Senhor Jesus. E aí eu resolvi ter uma vida que eu pensei comigo na época, eu vou aproveitar uma vida que eu nunca aproveitei. Eu fiz como filho pródigo, né? E aí eu me casei, tive 2 filhos, né? E a minha primeira filha, isso foi em 2000 e até fiz a colinha aqui. Em 2010 eu já estava casado e eu resolvi montar com a minha. Eu trabalhava com meus pais, né? A gente trabalha com calçados. Em 2010 eu resolvi abrir meu próprio negócio e a minha esposa me apoiou. Ela é médica e ela me apoiou. E depois disso, em 2012, é onde que eu falei, eu vou voltar para o Senhor, porque meu pai sempre falava, né? Filho, volta, né? Você conhece, você não tá certo, né? Como você tá vivendo, né? Volta para Deus. E aquilo lá, eu fiquei esse tempo todo e eu falei, eu vou voltar para o Senhor, né? Não, eu conheci, eu sei o que é certo, né? E aí eu resolvi voltar.
Mas parece que quando a gente busca o Senhor, o inimigo também não quer que a gente fique, né? Que a gente fique e volte para Ele, né? E aí eu encontrei muitas dificuldades, e as dificuldades que eu encontrei foram várias, mas principalmente o que me afetou muito foi na parte das lojas, né? E eu estava com 2 lojas. Aí começou a crise financeira, né? E aquilo ali eu comecei a me afetar e na hora e eu não percebi que eu estava entrando numa depressão. E isso daí eu já estava buscando ao Senhor, já estava procurando com a minha esposa, falar, a gente tem que criar os nossos filhos perto de Deus, e ela me ouvia. Nós encontramos uma igreja e é onde a gente se firmou, ali onde ela foi convertida, fez a profissão de fé, foi batizada, né? E nessas dificuldades todas, né? Eu estava com depressão, não sabia que eu estava com depressão. E o pastor da igreja onde eu estava e um amigo meu, que é um irmão, me ajudaram muito naquela época, né? Eu sou muito grato a eles, né? É muito importante a gente estar perto de pessoas, né, que podem, estão dispostas a nos ajudar. É por isso que é muito importante também a gente estar atento para ajudar os nossos irmãos, quem está do nosso lado. Muitas vezes a gente fica ocupado na correria do dia a dia e não presta atenção para os nossos irmãos. A gente tem que ter essa atenção e essa dedicação. Quando eu acordava de madrugada e eu não conseguia dormir, no começo eu ficava muito perturbado, mas depois eu comecei a ler a palavra, comecei a orar, pedindo pela minha família, pedindo pela minha esposa. Então foi uma época de muita intimidade com Deus, né? E Ele me sustentou. E essas dificuldades que eu tive, acabei fechando a loja, uma das lojas, né? Contraí dívidas, né? E a gente não via solução para aquilo. Só que Deus, na misericórdia dele, foi trabalhando na nossa vida, e eu consegui indo, resolvendo os problemas com o banco, resolvendo. E esse ano, graças a Deus, terminei todos os meus problemas em relação a advogado, em relação a dívidas, fizemos acordos. Então isso foi uma libertação que a gente teve. E nesse tempo todo que Deus me ensinou que eu devo estar perto dele, que eu devo confiar nele, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente passou, ele mostrou pra gente que ele é fiel e cuida da gente, né? E é esse testemunho que eu tenho para dar. E em relação às pessoas que estão passando por problemas de saúde, nos familiares, eu tenho um testemunho para dar em relação ao meu pai. Meu pai, desde quando ele teve a sua conversão, ele foi muito fiel a Deus e ele se arrependeu daquela vida que ele tinha, e nós nos reconciliamos. Eu perdoei meu pai, ele pediu perdão, e isso foi um alívio muito grande para ele. Mas ele contraiu um câncer, e esse câncer durou 15 anos. Ele tinha tanta fé e convicção que ele sabia que Deus ia curar ele. E muitas vezes ele parava o tratamento, um tratamento que estava dando resultado, porque ele acreditava que Deus tinha curado ele. Só que não foi do jeito que ele imaginava, mas o testemunho de fé dele é muito grande. E ele ficou 15 anos lutando contra essa doença. Só nos últimos anos que ele foi perdendo peso, mas nunca deixou de confiar no Senhor e dar o testemunho dele, né? E ele só ficou tanto tempo assim, eu creio, pela fé e pela perseverança dele. Então, há 2 anos nós perdemos meu pai, mas foi uma passagem tão confortante para a gente, porque a gente sabia que ele estava perto de Deus. Então, isso é muito bom quando a gente sabe que a gente está pertencendo ao Senhor Jesus, né? E então, para aqueles que passam por dificuldades em relação à saúde, né? Lembrei agora do Paulo Márcio. Confia em Deus, entrega para ele sabe o que faz, mesmo que não seja do jeito que a gente quer, mas ele sustenta a gente sempre, né? E eu queria falar em relação a tudo isso, né? Pelo que Deus fez pela minha família, pela minha esposa e meus filhos, né? Eu sou sempre muito grato. E eu queria dar 2 versículos para vocês.
primeiro é Romanos 8, de 38 e 39, né? O amor de Deus, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a segunda passagem que eu quero deixar para vocês é que nós temos que ser fortes e perseverantes. Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós estamos passando por este mundo, por mais que a gente queira que as coisas sejam boas, os políticos, né? A gente nós não pertencemos a este mundo. Então, todas as dificuldades que a gente encontra aqui faz parte da nossa caminhada. E nós temos que aprender, através das dificuldades, a confiar no Senhor. E duas coisas que Ele me ensinou nesse tempo todo foi em relação às dificuldades que a gente passa. A primeira é a dificuldade que nós mesmos plantamos. Quando a gente se afasta de Deus, quando a gente não procura Ele, quando a gente vai esfriando a nossa caminhada, essas dificuldades é consequência do que a gente planta. E essas dificuldades devem gerar em nós o arrependimento. Com arrependimento nós podemos nos chegar e saber que Deus nos ama e Ele nos recebe de volta, né? Muitas vezes o inimigo quer confundir a gente achando que nós não somos mais merecedores de Deus. E a segunda dificuldade por que nós passamos é aquela que o Senhor permite que a gente passe, né? E para que servem essas dificuldades? Para que a gente fortaleça na nossa perseverança, na nossa fé, na nossa confiança no Senhor, né? Até lembro agora das dificuldades, e a Bíblia inteira é repleta das dificuldades porque passaram, né? O povo de Deus, desde no Egito, as dificuldades que eles passaram, a libertação, o deserto. Então, tudo isto, Jacó, que foi um dos pais da fé dos herdeiros, passou por dificuldades, eles tiveram seca, ele teve que mudar de país com a família inteira, perdeu um filho que achava que estava morto, que era o José. Então, a Bíblia inteira é a história de dificuldades porque nós passamos, né? Mas para que serve tudo isso? Para a gente chegar ao Senhor, reconhecer a nossa fraqueza, as nossas dificuldades e saber que nós dependemos totalmente dEle. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho passado. Muitas vezes eu gostaria de fazer coisas ou ter sido diferente na minha vida, mas eu vejo que Ele tem um plano para cada um de nós, sabe? E a cada dia que eu acordo hoje, eu penso, obrigado, meu Deus, pela minha vida, e cada dia eu quero ser melhor e crescer um pouquinho a cada dia, não me comparar com ninguém, mas eu ser melhor um pouquinho a cada dia para mim mesmo, né? E sempre estar buscando ao Senhor. E isso eu tenho ensinado para os meus filhos também. Então eu sou muito grato hoje a Deus por a gente estar perto dele e saber que ele cuida de nós, né? Apesar de tudo, e muitas vezes a gente fica frustrado porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós, não é? Então eu tenho muita saudade de vocês todos. Eu sou muito grato por eu ter ido para Viçosa e pelo Senhor ter me levado lá e eu ter conhecido cada um de vocês. Eu lembro com recordação de muitos, né? Eu era muito chegado no Reinaldo. Meu irmão Reinaldo, obrigado também pela sua vida, pelo que aconteceu com você. Nós estamos juntos sempre, né? E todos os meus irmãos aí de vocês, cada um faz parte da minha memória com muita alegria, com muita saudade. Eu desejo a bênção de Deus para cada um de vocês e agradeço pela oportunidade da gente estar participando deste grupo, tá? Amém.